Aumenta o volume do rádio, no canal 182, acompanha, compartilha com a família que Gerrivan está aqui. E, Gerrivan, é um prazer mais uma vez, primeiramente agradecer, porque eu sei como é difícil você estar nas suas responsabilidades e atender o nosso pedido, há dias que a gente vinha conversando, né? E é uma satisfação, é um prazer. Boa tarde, Gerrivan. Boa tarde, Richard. Boa tarde aos ouvintes da TV Educadora. Antes de qualquer outra coisa, pedir aqui as bênçãos de Deus e dar aqui o meu abraço no coordenador, do proprietário, esse baluarte da comunicação, doutor Adelmo Aquino. Adelmo, prazerzão em ter falado contigo de novo recentemente. A gente tem um cotidiano de conversas, mas alguns dias que os afazeres tinham deixado a gente meio que sem comunicação. Mas de ontem para cá, de antes de ontem para cá, já foram algumas poucas ligações, né? Então, Adelmo, nosso abraço, um abraço a toda a população do Vale do Jaguaribe, a população que nos assiste e nos ouve também pela grande rede, pela internet. E dizer aqui, Richard, que a satisfação, o prazer é meu. Estar aqui ao seu lado, estar aqui trazendo as informações que acharem devidas, que a população quiser fazer aqui a sua interpelação, e estamos à disposição para que a gente possa começar esse bate-papo. Completou um mês da última entrevista que fizemos, como você, Gerrivan, estava inicialmente assumindo, né, essa responsabilidade de coordenação, de setor de finanças, de articulação na gestão municipal de Limoeiro. Nos últimos 6 anos você foi muito participativo e sempre como atualmente na gestão, seja mais nos bastidores, seja diretamente na gestão financeira. E o Gerrivan é reconhecidamente uma pessoa que tem, eu diria que você tem um brilho diferente, Gerrivan, no que diz respeito até mesmo à sua experiência de saber tratar, saber lidar com muitas situações do município de Limoeiro. E, naturalmente, a entrevista de hoje, como a gente sempre tem ouvido todas as autoridades, é o quê? É esclarecer, é conversar, é buscar alternativas e soluções de problemas, é entender que Limoeiro, né, nós todos, independentes de questões partidárias, devemos pensar no melhor para Limoeiro, como no melhor para o Vale, no melhor para o Ceará, independente das divergências políticas. E, Gerrivan, há um mês atrás a gente estava nesse mesmo momento, você estava chegando e estava sendo depositado. E é claro, não menosprezando jamais quem esteve sempre à frente do município, como os demais secretários que sempre têm essa visão sistêmica, conjunta, unida, mas estava sendo depositado devido a algumas situações, aquela confiança, aquela esperança no Gerrivan. Qual é a avaliação que se faz de um mês, que é tão pouco tempo na gestão pública, se você for avaliar, porque às vezes a esperança de alguns não tem o entendimento da realidade. O que é que pode se falar, Gerrivan? Bom, primeiro, meu abraço a todos os companheiros secretários e aqueles que fazem a nossa gestão no dia a dia, né? Servidores, prestadores de serviços, fornecedores, nosso abraço e dizer que estamos aqui para atendê-los dentro do que for possível. Bom, Richard, nós temos aqui passado por um momento de instabilidade financeira muito alta. A gente sabe disso. Não só pela questão da situação específica de Limoeiro do Norte, que de fato era uma situação que naquele momento e ainda requer alguns cuidados especiais, tá certo? Cuidados especiais, mas também pela questão do que passa o país como um todo. Inclusive hoje eu ouvia comentários, eu gosto de ficar ouvindo e de vendo e me inteirar dessas informações, a nível de recursos, de repasse, porque também faço consultoria em outros municípios, e é importante que a gente esteja informado. E hoje eu via, e até me surpreendeu, porque eu sabia que existia perda, mas eu não sabia que estava a esse ponto. Hoje, através de comunicados da pressa e de outros órgãos, eu vi a triste notícia de que nos 2 últimos meses, julho e começo de agosto, os repasses de julho e o primeiro repasse do dia 10 de agosto, os municípios tiveram uma perda de 57% dos recursos do FPM, recursos próprios da União. Faz uma diferença enorme, Gerrivan. 50% do valor que você recebia. Enquanto você vinha aqui de janeiro a junho, tendo o mesmo valor ou um pouquinho mais de acréscimo, uma diferença pequena,
Mas, de qualquer forma, mantendo o padrão, você ainda tinha ali alguma perspectiva de ver um dever de casa tão somente fazer a diferença. Porém, quando você tem uma perda de 50%, você ter metade dos seus recursos diminuídos, logicamente que tudo se torna muito mais difícil. E aí alinha-se a situação local, que já não era boa, a estabilidade financeira, de todo mundo sabe, né? De um modo geral. De um modo geral, a perda foi de todos os municípios. Basta você ver, Richard, que o prefeito de Juazeiro, a segunda maior arrecadação do estado do Ceará depois da capital, tá certo? A segunda maior arrecadação. Estava dizendo que não tinha condição de manter o padrão da administração da forma que estava. Ia ter que cortar recursos, ia ter que cortar serviços. Eu tenho aqui a matéria, inclusive, eu conversava com o prefeito de Jaguaribara, o Juju, que é vice-presidente da APRESE, o Júnior Castro, que é presidente da APRESE, a Associação dos Prefeitos. Um grande amigo, Júnior Castro, um grande amigo. Prefeito de Chorozinho. Estavam a semana toda em Brasília, conversando com representantes do governo federal sobre essa situação e concordando. Olha, a gente eu conversava, não vou citar prefeitos aqui da região, falando sobre essa situação. E olha, só para ter uma ideia, complementando, o que é que diz a matéria agora? Olha, a cidade com a segunda maior arrecadação própria do estado, o prefeito disse ontem um discurso, numa reunião lá de frente para o ministro Haddad, que iniciou no dia 1º de agosto os cortes relevantes em todas as áreas da prefeitura. Só irá preservar os serviços da educação porque tem suficiência. Quanto mais, né, vai ficar numa situação, infraestrutura, saúde e serviços, infraestrutura, mas saúde e serviços sociais, vários prefeitos do estado do Ceará estão cortando. Sim, está notório. E aquele prefeito, aquele secretário de Finanças que quiser realmente manter um padrão de administração, ou seja, que quiser manter o equilíbrio financeiro, receita e despesa, ele vai ter que, primeiro, diminuir drasticamente as suas despesas. Segundo, captar recursos externos. E terceiro, aumentar as suas receitas. Se ele não fizer essa tarefa, que hoje eu diria que é uma tarefa árdua e muito difícil. E dolorosa, desafiadora. Porque você vai ter que cortar muitas vezes na própria casa. Antipopulares. Antipopulares do ponto de vista político e social, propriamente dito, Richard. Mas se não for feito esse dever de casa, e aí independe de quem esteja à frente de qualquer poder dos municípios, independente da questão partidária ou de qualquer outra situação, se não fizer esse dever de casa, vai chegar no final do exercício devendo talvez até funcionalismo. Tá certo? Isso é óbvio. Existem representações dos municípios hoje em Brasília, estiveram ontem, estão hoje, vão estar amanhã, numa tentativa de mostrar a atual situação e dizer que nós estamos realmente à mercê desses repasses. Sim. Tá certo? Municípios de pequeno porte que não têm arrecadação própria, Richard, vive exclusivamente de FPM. Sim. Vive exclusivamente do que repassa o governo federal, que é aquilo que é distribuído para a gente, para os municípios, dos nossos impostos. E aí, quando você tem uma queda de 50% desse valor, que é a base da receita dos municípios... Generoso, é quase 60%. É 57%. É quase, eu estava vendo na matéria 60%. Aqui, quase 60% Isso. do FPM e outras fontes. Isso, é quase 60%. Ou seja, se você tinha 100 mil que você recebia, você passou a receber 40. É complicado. Como é que se mantém? Agora, vamos aqui, Gerrivan. Você falou nos 3 pontos que o prefeito, o gestor, um secretário de finanças deve fazer. Você está lembrado? Estou lembrado. Me diz aí, Gerrivan. Primeiro, diminuição das suas despesas, tá certo? E aí você, para que isso aconteça, em alguns momentos, Richard, você vai ter que cortar, inclusive, serviços necessários, mas que não sejam extremamente essenciais. Sim. Tá certo? Aumento da sua receita, né? Que aí não tem outra forma, você tem que buscar aumentar a sua receita própria, a sua arrecadação própria e captar recursos extras. As emendas, os convênios, as parcerias públicos-privadas. Isso é o dever de casa do prefeito, do gestor que esteja à frente das finanças públicas. Ou seja, você agora, atenção, Gerrivan agora está dando uma verdadeira aula de finanças que serve até
para a nossa vida pessoal, não é, Sim, Gerivan? sem dúvida. Diminuição de despesas, aumentar receitas e você tentar aumentar a sua renda de outras formas. Isso aqui é uma... acho que você deve... você nunca pensou, Gerivan, em montar um curso de finanças públicas para... o pessoal online aí está falando, porque você deu 3 tópicos. E antes da gente falar sobre o concurso público, eu queria tratar sobre esse assunto, porque essa entrevista aqui é um exemplo para os demais da região jaguaribana, os demais secretários e também prefeitos, porque nós estamos conversando com o Gerivan justamente sobre essa questão financeira e você vai vendo para entender a realidade dos municípios. Mas antes, olha, Pedro Luiz está mandando um abraço bem forte, o Pedro Predeiro, Gerivan, um abraço, parabéns. Caroline está mandando um abraço, parabenizando pela entrevista. A Francinete, boa tarde, Gerivan. Luzeni, a Rosilene, lá de Iracema, o Divino mandando um abraço, acompanhando, a Dilma Medeiros, várias pessoas, o Expedito, a Zelma. Pode ir comentando aqui, eu quero pedir, pessoal, para você compartilhar esse link, eu vou já falar sobre concurso público. Vamos ouvir também o Gerivan, ele esteve com o doutor José Maria Lucena, ele esteve com o nosso prefeito, o doutor José Maria Lucena. Vamos ouvir o Gerivan sobre esse assunto, como é que está o doutor José Maria Lucena. Nós já vimos hoje alguns momentos com o doutor José Maria Lucena nas redes sociais, né? O Jeová mandando um abraço, muita gente participando, vai comentando, se quiser agradecer, parabenizar, perguntar, fique à vontade, fique à vontade aqui para participar. Gerivan, detalhando aqui, por gentileza, diminuição de despesas, hoje para que as pessoas possam entender, você já deu um início, a introdução. Vamos aqui para o desenvolvimento de cada tópico desse. Diminuição de despesas. Um gestor, e no caso de Limoeiro, que não é diferente dos demais, né? O que é que pode ser feito? Você já iniciou, mas o que é que pode ser feito pontualmente aqui no município para equilibrar essa situação, vendo que não tem uma esperança de reposição ou de aumento? Pronto. Primeiro, ou tem essa esperança? As equipes representativas dos municípios, dos prefeitos, o Júnior, né? O Júnior prefeito de Sorozinha, um grande amigo, uma pessoa com quem eu tenho muita afinidade, eles estão na busca. Mas essa recuperação pretérita, ela é humanamente impossível. Pode até ser que se estabilize daqui para frente. Mas o que foi perda para trás, Richard, isso aí não vai ser reposto. Infelizmente, essa é a realidade. E aí, como a gente faz para diminuir a despesa? Primeiro, a gente vai para a questão da essencialidade. Aquilo que a gente não pode, de jeito nenhum, cortar ou diminuir. Aí a gente já preserva essa situação. Aquilo que é necessário, mas que não é essencial, aí você vai para o custo-benefício. Porque existem coisas que são necessárias, mas que não são extremamente essencial. Sim. Tá certo? E aí você vai ver aquilo que não vai afetar diretamente a vida do munícipe, a vida da população, tá certo? Ou que possa ser remanejado, que hoje pode ser postergado para um momento posterior, depois de uma melhor estabilidade, e, na sequência, aquilo que você entende que foi um excesso da administração. Porque em todo caso existe. Em todo canto existe. Aquilo que você diz, rapaz, isso aqui, eu tenho aqui uma camisa que eu usei 2 vezes, aí trazendo para a nossa questão popular, e que eu tenho um compromisso amanhã. Essa camisa eu só usei 2 vezes, é muito boa, é de uma marca boa, mas eu não queria repetir a camisa. Eu vou comprar uma nova para ir para esse evento. A situação estava mais confortável. Porque eu vou falar com a Adel Maquini, eu quero ir com a camisa nova. Tá certo? Sendo aqui exemplificando. E aí, você poderia ir com aquela camisa antiga, mas você tem um custo ali que você... É desnecessário. É desnecessário. É legal, você está ali fazendo um benefício para si próprio, mas é desnecessário. Então você poderia ir com a camisa anterior. É isso que a gente vai ter que fazer a nível de corte de despesa. Essa é a base, tá certo? Aí tem aqui o prefeito Júnior Castro da APRES, quero mandar um Paulo Roberto aqui, essa equipe é diferente. Um abraço para o Paulo Roberto, acompanhando a entrevista, compartilhando. Paulo, coloca aí nos grupos, tá bom, meu querido? Radialista de 5 às 7 da manhã. Ele está dizendo o seguinte, olha, mandou aqui... A prece, para você ver, está se reunindo. Estou vendo aqui a foto do prefeito Júnior Castro. A foto... Célio, eu vou mandar aí para você, Célio. Coloca por gentileza. Estou mandando agora para que a gente possa... Eu vou colocar esse material. Chegou agora, Célio. Mas antes, Gerivan, aí eu vou preparar o que é que o Júnior Castro lá em Brasília, juntamente com o prefeito Juju. Aí você falou também sobre outro assunto importante. Diminuição de receitas, de despesas, diminuir de despesas, você já deu passo a passo. Ele falava aqui, olha aí se já dá certo, a desoneração, isso aqui
é antipopular, é doloroso, é cortar o coração, cortar na própria carne, mas sendo necessário alguns municípios fazer, como no caso o Juazeiro, e Chorozinho está falando aqui, desoneração da folha salarial é uma das saídas para reduzir a crise financeira dos municípios devido à queda de arrecadação. E aí, Gerivan? Bom, a gente tem que fazer aqui uma separação. Existe a diminuição da folha, que aí é uma tarefa nossa, é você ir para pegar a sua folha de pagamento e dizer, rapaz, eu trabalho melhor com 3 funcionários nesse setor, mas eu suporto trabalhar com 2. E aí você fazer o corte ali, e aí é, como você diz, é doloroso, é entristecedor para a pessoa que está fazendo, é ruim para a família que está perdendo aquele salário. Perde produtividade com do certeza. município. Se eu tinha 3 funcionários ali e já é burocrático, com 2, logicamente, que a agilidade desse processo de trabalho ele vai cair, tá certo? Mas vai chegar o momento em que isso vai ser necessário. Mas o que o Júnior está falando ali é que a desoneração é o processo de desoneração dos encargos trabalhistas, das onerações sociais que existem sobre a folha de pagamento. Hoje, o nosso setor privado já tem um processo de desoneração, em que você junta 2 ou 3 tributos, diminui um, inclui no outro, e aí você faz um processo de desoneração que diminui o custo dos encargos sociais e trabalhistas. Isso aí não é exoneração de funcionários. Não é exoneração dos funcionários, é a desoneração do custo funcional, do custo pessoa, tá certo? Sim. Hoje nós temos aqui, a nível de município, você tem o salário, você tem 13º, você tem férias, você tem encargos sociais de INSS, PASEP, sobre essa folha, tá certo? Sobre tudo isso, existe o cálculo de encargos sociais. E aí é isso que o Júnior está buscando junto ao governo, e só pode vir do governo federal, não pode ser de governo estadual, não pode ser de governo municipal, tem que vir a nível de governo federal, porque somente o governo federal pode legislar sobre esse tema, tá certo? Quando você diz aí, quando você ouviu muito falar ano passado, ano atrasado, na época da Covid, da desoneração da folha de pagamento, que era uma tentativa de diminuir o custo por pessoa, a nível de encargos sociais, para que as pessoas pudessem manter os funcionários em suas folhas. Perde-se por um lado, mas não perde totalmente. Não perde totalmente. E você ganha quando você junta 2 ou 3 tributos em um só, porque você pode ter aí um aumento de receita com base na diminuição da inadimplência. Então é isso. É complexo, certo, Richard? Não é fácil de se entender. A população ela fica assim meio que sem saber o que a gente está dizendo. Mas, gente, basicamente é dizer o seguinte: se eu tinha um custo que era de 3 mil, eu vou tentar. E aí eu tinha uma inadimplência, que as pessoas não pagavam esse encargo social, de 10%, eu vou diminuir esse custo e tentar fazer com que a inadimplência fique em 5%, que eu compenso as duas coisas. Ou seja, eu mantenho a minha receita e diminuo o custo funcionário para ver se as empresas voltam a pagar. É isso. Muito bem. Meu querido Gerivan, nós estamos aqui com várias pessoas do setor NH5, do Perímetro Irrigado, Bichopá, lá da região da Chapada, e também nós estamos aqui, quem está mandando um abraço, a professora Fátima Holanda, está dizendo, grande secretário, experiência e sabedoria. Grande abraço, meu amigo, estamos juntos na melhoria da nossa gestão municipal, Deus no comando. Momento crítico, ela diz, e complexo para todo o país, mas ela demonstra realmente essa confiança. A professora Fátima, que é uma das secretárias de educação do Brasil que se destaca. Sim, não tem nem dúvida. Tem condições de ocupar qualquer cargo. Eu agradeço, Fátima. Sem dúvida, um abraço à Fátima, um abraço a todos os nossos secretários. E, Fátima, eu tenho o privilégio de gozar da amizade com a Fátima, é uma conselheira de todos os âmbitos. Muito obrigado também. Está, olha, o Serdinaldo está dizendo, muito bom, parabéns, Gerivan, com esses esclarecimentos para pôr um fim em muitas inverdades sobre o município de Limoeiro. Olha, Júnior Saraiva está dizendo, gente boa, grande Gerivan, muito competente. Gentil Júnior, mandando um abraço. Eu estou aqui também
Com o Teinha do Espinha. Boa tarde, Richard. Boa tarde, Gerrivan. Estou em Fortaleza tratando de assunto pertinente ao município de Limoeiro. E parabenizando e acompanhando a entrevista. A Fátima está dizendo mais uma vez aqui no YouTube. Parabéns, Gerrivan. E muita gente aqui. Fique à vontade. Olha, vão compartilhando o link. Nós vamos já falar sobre concurso público e sobre outros assuntos importantes. Voltando aqui, Gerrivan, bota outra imagem aí, por gentileza, Sérgio, que eu mandei para você, do que está acontecendo agora em Brasília, se referindo ao que o Gerrivan está falando. A Apresse, Gerrivan, que é a Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará, que representa o Estado do Ceará, está se reunindo com deputados. Você pode observar, na imagem está o Júnior Castro, que é o presidente da Apresse. Está lá também o ex-governador Cid Gomes, senador, o deputado federal Mauro Filho e técnicos também do Ministério da Fazenda. Já teve um momento com a Haddad. E pede o apoio na aprovação da PEC, um projeto, agora me falhou, projeto que garantirá... É um projeto de emenda constitucional. De emenda constitucional, que garantirá 55 milhões extras de FPMs para o Estado do Ceará. Eu não sei se a gente está tratando aí da PEC, da questão da distribuição dos royalties de petróleo, ou se é da PEC da redistribuição da receita dos municípios, tá certo? Tem duas PECs aí que estavam sendo previstas para que fossem analisadas como uma forma de reposição desses encargos. Já acompanhei pelo menos daqui para frente, não é, pelo menos o daqui para frente, exatamente. Mas olha, isso aí mostra o tamanho da preocupação que se tem de um modo geral, e aí não é só o Nordeste, não é só o Ceará, são todos os países. A região Norte sofre, são todos os estados. A região Norte sofre talvez até um pouco mais do que a gente, sim. Tá certo? A região Nordeste, ela sofre aí meio termo, mas a região Norte, ela sofre mais com esse impacto. E aí é uma tarefa que tem que ser administrada de um modo geral, pensando no país como um todo. Mas, de fato, os municípios estão hoje realmente em uma situação muito difícil. Nós falamos sobre diminuição das despesas. Hoje, no caso Limoeiro, e eu vou fazer novamente esse esclarecimento, não difere dos demais municípios, apesar de cada município ter suas particularidades, suas especificidades. No caso Limoeiro, como é que pode hoje? Naturalmente, quando você diminui despesas, há uma possibilidade de um aumento de renda. No entanto, qual seriam essas outras fontes de renda para o município, para aumentar, Jair? Bom, aí a gente tem o nosso aumento de receita própria. É otimizar o sistema de arrecadação, tá certo? A gente tem IPTU, a gente tem ISS, a gente tem ITBI, a gente tem taxas de serviços. É otimizar isso. O que é otimizar? Otimizar, que eu digo, é buscar essa arrecadação, mostrando à população que o que ele está pagando, ele está tendo de volta em serviços. Ele está tendo de volta em benefícios. Esse é o grande, o grande instar da questão de arrecadação própria. Porque, infelizmente, a nossa população, e não só de Limoeiro, mas de um modo geral, ela ainda tem aquelas dúvidas de aonde está indo o meu dinheiro. Sim. Né? Sim. E é isso que a gente tem que buscar. Mostrar à população onde está sendo aplicado, otimizar esse processo de informação e de busca, facilitando, inclusive, através do Pix, através de inúmeros canais de arrecadação, que dê comodidade à pessoa não ter que se deslocar até um X local para fazer o seu pagamento, e otimizar esse processo para arrecadar. E, logicamente, mostrar com clareza e mostrar com atividades, com ações, com planejamentos, o que é e onde é que estão sendo aplicados seus recursos. E aí é a forma de a gente arrecadar e de aumentar a arrecadação própria. Com a estrutura municipal. Funcional existente municipal. Sim. Tá certo? E é o que a gente chama de arrecadação própria. Né? E como próximo tópico, que eu vi aí, a gente vai captar recursos extras. Captar recursos extras. Aí depende de uma força de articulação de união de política. Né? Política. Inclusive, a Câmara de Vereadores, juntamente com os vereadores que votaram nos seus deputados, diferentes deputados, pode ajudar. Quem foi votado aqui, que muitas vezes pode ser até adversário da gestão, pode ajudar? Seria isso também, Gerrivan? Uma das formas? É uma das formas. Logicamente que a gente sabe que aí a força terá que ser buscar, através dos governos das esferas superiores, convênios, buscar através dos deputados emendas, né? Buscar através dos deputados financiamentos de planos de trabalho, de programas
específicos, né, para que possam vir recursos adicionais, recursos extras, né? Eu preciso fazer o calçamento X. Eu vou atrás de buscar, e o vereador pode ajudar demais nisso, buscar o seu deputado, o deputado votado, para que ele possa buscar junto ao governo, se for federal, o deputado federal, a nível de governo federal, se for no estado, a nível de governo estadual, um financiamento desse trabalho. E aí é onde a gente pode ter o apoio e a gente pede e a gente busca esse trabalho junto com os vereadores e junto com a classe política que é votada pelo município de Limoeiro do Norte. É aí onde a gente tem a inserção do recurso extra. O recurso extra hoje, uma das fontes que a gente busca com maior assiduidade é para a manutenção dos serviços de saúde. Sim. O investimento de saúde é um investimento muito alto, tá certo? E aí a gente precisa, e é uma das, se você botar na balança receita e despesa, é uma das áreas em que a gente tem uma receita desse tamanho e um custo enorme, um custo de investimento de saúde. E aí a nossa população, ela requer e merece e tem que ter o serviço de saúde adequado. Sim. E aí a gente tem que investir nessa área. Então, isso tem sido uma das bases do desequilíbrio financeiro de muitos municípios. E não diferentemente de Limoeiro, onde a gente tem um investimento de saúde razoável. Então, assim, a gente busca emendas e convênios e planos de trabalhos a serem financiados pelas outras esferas governamentais, e uma das buscas maiores é com relação à questão de saúde. Muita gente acompanhando aqui no Facebook, muita gente acompanhando também lá no YouTube. Luzeni e Raimundo de Amadeu mandando um abraço bem forte para você. Nós estamos também com o pessoal que está aqui, olha, no YouTube, Fernando Araújo, excelente explicação técnica, conhecedor do assunto. Almiqueias, Regis, é verdade, Fátima é uma das melhores secretárias do Brasil. Muita gente, vão compartilhando o link do Facebook, do YouTube, que eu tenho 3 perguntas aqui para o Gerrivan. A primeira é sobre, justamente, convocação do concurso público. A segunda é sobre o momento que ele esteve com o doutor José Maria Lucena. E a terceira é sobre o momento também com a vice-prefeita Dilmara Amaral. Vamos falar também sobre a São Camilo, vamos falar sobre algumas obras que estão em andamentos, porque nós estamos falando desse assunto aqui. Olha, pessoal, pode ser um assunto técnico, bem que o Gerrivan fala de uma forma bem atrativa, né, bem agradável e popular, mas hoje essa entrevista é uma das mais importantes para o município de Limoeiro e para... de uma forma esclarecedora para todos os municípios do Vale do Jaguaribe. Gerrivan, a gente já falou sobre todos esses assuntos, sobre diminuição a situação financeira do município. Aí eu vou entrar na questão do concurso público. Há uma expectativa sobre a convocação do concurso público. Como é que está essa situação? Bom, primeiro é preciso fazer uma pequena retrospectiva. Sim. O concurso público foi para a Justiça, foi decidido, e a determinação foi de chamamento dos profissionais que foram aprovados. Abriu-se um prazo, uma convocação para que aqueles que foram aprovados e ainda quisessem apresentassem os seus documentos junto ao setor de recursos humanos do município, tá certo? Para que fossem analisados e, se estando aptos, eles ingressarem na função pública como concursados, né? Como funcionários efetivos do município. O que é que aconteceu? A grande interrogação é, mas o prefeito José Maria delegou ao secretário a formalização, porque, na verdade, a posse foi dada pelo decreto. Sim, o decreto do José Maria imposta às pessoas. Eu vou formalizar esse processo. Está delegado a mim o processo de formalização. Isso acontece com um decreto expedido e assinado pelo prefeito José Maria, que me outorga a assinatura do documento de posse. Tá certo? Sim. Do documento de posse. E é isso que será feito àqueles profissionais que estiverem aprovados no concurso e que apresentarem o seu interesse de serem empossados e apresentarem a documentação hábil para isso. Por que o Gerrivan? Por que não um outro secretário?
o entendimento é de que o secretário da pasta que gerencia o setor de recursos humanos do município é a pessoa apta a fazer tal ação. Tanto é que quem assina a documentação de tempo de serviço dos profissionais para aposentadoria é o Gerrivan. Quem assina a deferência ou não das licenças, dos documentos de licença maternidade, de outros documentos que são ingerentes à vida funcional dos funcionários do município de Limoeiro Norte, está na pasta, na secretaria, que o Gerrivan é secretário, e é, portanto, o Gerrivan. E o questionamento, por que foi nesse teor da coisa? Eu vou apenas documentar aquilo que o concurso público teve a sua finalidade concluída. Aprovados, eu vou documentar o ingresso dessas pessoas no seu devido cargo, de acordo com a sua classificação, por uma determinação de um decreto do prefeito municipal. Muito bem. Gerrivan, estava até uma dúvida, eu faço essa pergunta, você já deu um esclarecimento, já iniciou, de que o doutor José Maria, naturalmente, ele assinou o decreto, né? Posteriormente me passaram, mas ainda está o Almar que vai passar para o Gerrivan executar. Procede, tinha até pessoas que mandaram mensagens com uma dúvida se isso não poderia prejudicar lá na frente o concurso, se não poderia prejudicar as contratações. Como é que você vê isso? Não, bem, isso aí, apesar de eu ser um estudioso da área do direito, você sabe muito bem disso, da área do direito administrativo, então, eu procuro assiduamente me inteirar e estar informado da situação. A verdade aí é que o Almar, na Secretaria de Finanças, isso aí se trata de recursos humanos. E a secretaria que gerencia os recursos humanos no município de Limoeiro é a SEGESC. A SEGESC, o secretário é o Gerrivan. Sim. Certo? Então, por isso a delegação ao Gerrivan. Tá certo? Sim. Então, essa foi a orientação da Procuradoria-Geral do município com relação a este assunto. Em tratativa com o Ariano, eu até questionei, Ariano, essa questão, porque eu também recebi essas informações em redes sociais. Isso pode dar um problema, eu fui lá, Ariano. Eu entendo particularmente que não, mas eu lhe pergunto, doutor, existe a possibilidade de a gente causar um prejuízo funcional a algum desses profissionais? Eles, Gerry, o que dá o direito ao ingresso é o concurso público. Ele foi aprovado, o concurso foi validado e foi determinada a sua posse. Essa documentação, o doutor José Maria, em documento hábil, que é o decreto delegou a você, primeiro, que delegou a posse, e segundo, que delegou a você a assinatura do documento que formaliza esta posse. Tá certo? Então, eu, a priori, entendo também não existir prejuízo, o doutor Ariano tem a confirmação convicta disso, e, gente, o que realmente dá garantia da acessibilidade, da manutenção e da estada da pessoa enquanto funcionário público efetivo, chama-se concurso público. É isso, e é isso que tem que ser observado. E o decreto, assinado pelo prefeito, que encaminha e nomeia o Gerrivan como o secretário que irá formalizar esse procedimento, está aí, está publicado no Diário Oficial, a Procuradoria tem o documento oficial, e aí a gente vai proceder conforme a delegação que o prefeito nos encaminhou. Gerrivan, nós estamos aqui, olha, Paulo Filho está mandando um abraço, está dizendo entrevista muito importante para todos da região. Isa Regis está dizendo concursados estão assistindo em peso. Meu amigo Inaldo também assistindo, muito obrigado, grande Inaldo, pela sua participação. Olha, Francisco Francinildo, um abraço, boa tarde, meu querido. Aí estão perguntando o seguinte, olha, o Edmar, ele deve ser até concursado, olha, quando será a próxima convocação? Existe algum cronograma a ser seguido? Pois o próprio secretário falou em outra oportunidade que até o final de agosto quase todos os concursados já estarão empossados. Não, eu quero fazer uma ressalva. Eu disse que quase todos os concursados já estariam convocados. Convocados. Né? Empossados não. Empossados vai na sequência, é um processo, tá certo? Quero dizer claramente que em recente momento, pretérito, a Procuradoria do município esteve em uma reunião no bojo do processo judicial da questão
da formalização desse concurso público, em que existe aí uma perspectiva de um prazo até mais elástico do que esse. A gente quer cumprir o prazo aqui estabelecido, mas houve aí um acerto formalizado de que a gente teria até um prazo maior, mais elástico, para que a gente pudesse fazer isso. A Procuradoria do município tem esse documento, nós estamos dentro do processo com os prazos e datas mantidos. Feita essa posse inicial desses da educação, vai ser feito aquele envio da correspondência àqueles que estão dentro dos primeiros colocados e que não apresentaram a documentação, porque é obrigatório. O edital prevê, chama-se através do Diário Oficial, aqueles que não vieram, remetido uma carta pessoal, depois buscado através do WhatsApp ou de outros meios de contato, e aí só depois disso é que se analisa a sequência dos demais naquela mesma função, tá certo? Sim, Se eu tinha 10 aprovados, eu chamo 10, 8 compareceram, 2 não compareceram, a gente busca esses 2 a todo custo. Não encontrados é que vai para uma próxima etapa. Sim. Os demais, que ainda não foram chamados, não foram nem convocados a apresentar seus documentos, serão provocados a fazê-los no decorrer desse mês. Eu tenho certeza que a gente está expedindo aí nova convocação no Diário Oficial. Muito bem, Gerrivan. Esse cronograma, tem pessoas que já me falaram que deixaram o trabalho que estava já porque vai ser chamado no concurso público. E se pode se estender por meses essa convocação? Eu entendo que não, Richard. Assim, algumas pessoas da educação que foram convocadas agora para a Secretaria de Educação realmente deixaram até de outro estado e vieram para cá, tá certo? E aí eu entendo a apreensão, né? Ficam apreensivos, tinha lá sua remuneração garantida e vieram para cá, então aí um mês talvez não tenham. Mas olha, a gente está cumprindo o cronograma, tá certo? Sim. Eu diria, aquele que foi concursado, a gente vai chamar, enquanto a gente tiver aí com a documentação organizada, vai ser chamado a todos. Eu diria, se você está empregado hoje, passou no concurso, a certeza, o seu direito é líquido e certo, você será convocado. Mas se você não foi ainda, seu nome ainda não está entre os convocados, pelo menos em primeira fase, não saia imediatamente do seu trabalho. Tá se não está na primeira fase. Aí você vai ter a convicção de que chamou, ele apresentou a documentação, está tudo ok, será imediato. Posteriormente, dias depois, será chamado para a posse. Aí sim, ele sai lá do empreguinho dele e vem para cá, tá certo? Mas eu orientaria a isso. Ivan, você está com dúvida do prazo? Não, eu estou dizendo que será, e será com urgência, será com agilidade, tá certo? Mas 2, 3 dias que você passa desempregado, 2, 3 dias que você deixa de receber, e isso causa impacto na sua receita familiar e pode lhe causar prejuízo. O certo o direito está adquirido, o direito é certo, o direito é líquido e todos serão convocados a assumir os seus cargos. Muito bem, nós estamos aqui com a participação de várias pessoas, então está bem esclarecido sobre esse assunto. Tem mais pessoas aqui participando, perguntando. Vai compartilhando o link do Facebook, do YouTube. Vai aumentando o volume do rádio. Olha, o Edmar que fez a pergunta está dizendo muito obrigado, Gerrivan, pelo esclarecimento. Ao Francisco Francinildo, Chico Velho, um abraço, Chico Velho, acompanhando a entrevista. Chico Velho, rapaz. Gente boa, rapaz. Eu não sabia que o nome era Francisco Francinildo. Pois é. A Caroline Rafaela Palhares mandando um abraço. E tem aqui no YouTube também o pessoal falando e parabenizando o Gerrivan pela sua participação. Olha, Gleiciano Santos está dizendo, uma aula de gestão. Que aula, parabéns, Gerrivan, pelo exemplo e pelo conhecimento. O Fernando está dizendo a explicação uma excelente explicação técnica e com muito conhecimento do assunto. Vão compartilhando o link. Gerrivan, então, sobre essa questão, vou já perguntar sobre o momento com a doutora Dilmara, que o Gerrivan esteve presente, com a Dilmara falou também daquele momento aqui, como é que está essa situação no município de Limoeiro. Estava lá o Gerrivan, a doutora Juliana, a doutora Dilmara, esteve recentemente despachando também com o doutor José Maria, vou falar sobre esses 2 assuntos, mas nesse momento, eu queria também, na verdade, Gerrivan, sobre o concurso público, no que diz respeito, eu acho que está bem esclarecido. Já está sendo feita a convocação para todo o processo de contratação. E, naturalmente, também chegam alguns a uma possibilidade
de preenchimento de vagas, ou, se não, já tendo vagas preenchidas, e sair algum. É um processo normal. Não é uma possibilidade, é um fato consumado. Realidade. Realidade. Não tem como fugir dessa Não realidade. tem. Em primeiro lugar, nós temos um índice de lei de responsabilidade fiscal. Segundo, nós não temos recurso suficiente para manter todo mundo. E terceiro, é impossível manter no lugar de um concursado um temporário. Então, infelizmente, a gente gostaria que se mantivesse todo mundo com seu emprego, ganhando seu dinheiro, mas infelizmente, em algum momento, o efetivo vai assumir e um temporário vai sair. Essa é a realidade. Não tem Isso aí como não fugir. tem como fugir. E É uma medida politicamente antipopular, mas necessária. Sem dúvida, mas é necessária e obrigatória. E obrigatório. Cumprir a lei, não tem o que Cumprir a fugir. lei. Se a gente fez um concurso e se a pessoa passou nesse concurso, ele tem o direito dele. E se ele tem o direito, não se pode, em detrimento desse direito, manter alguém que está lá que não foi o concursado, não foi o aprovado no concurso público. A lei geral, a regra geral, constitucionalmente falando, é que o ingresso na carreira pública ela se dá por concurso público ou por comissionamento, né? Ou seja, o cargo comissionado, que é de livre direito de nomeação do prefeito e exoneração. Mas o do concurso público é o ato maior, é a forma legal, constitucionalmente assegurada ao profissional. Se ele passou no concurso, ele tem o direito. E se tem uma pessoa temporária que está exercendo aquela função e tem um concursado, infelizmente o temporário terá que sair e o concursado assumir. Meu querido Gerrivan, sobre esse assunto eu creio que já está bem esclarecido. Algo mais, tem pessoas perguntando sobre o concurso. Fique à vontade para perguntar, que eu volto, converso com o Gerrivan para entrar sobre outros assuntos. Fique à vontade sobre perguntas. A entrevista com o Gerrivan é muito boa porque a gente aqui não tem nada combinado, né? Eu coloco os tópicos aqui, a gente vai falando porque o Gerrivan tem conhecimento, é capacidade, e você vê que ele passa uma segurança nas suas palavras. Gerrivan, quem for falando sobre o concurso, envia a pergunta para o Facebook, ou para o WhatsApp da emissora, ou para o meu, ou para o YouTube, que eu vou já ler. Quero agradecer a você que está no Face, no YouTube, vai compartilhando. 2 assuntos aqui importantes. Primeiro, Dr. José Maria Lucena. Você esteve com o Dr. José Maria Lucena, o secretário. Segundo, esteve também com a deputada Juliana em uma reunião com a doutora Dilmara. Por que eu vou fazer essa pergunta? Porque nós conversamos com a doutora Dilmara sobre esse assunto. Ouvimos o lado da doutora Dilmara, e aqui não é questão de polemizar, porque todos nós queremos o melhor para Limoeiro. A questão é apenas de alinhamento e esclarecimentos. Gerrivan, você, doutor Júnior Biapina, esteve na segunda-feira aqui, no Jornal da Educadora, nos falando que, inclusive, mostrou uma foto de chamada de vídeo com o Dr. José Maria Lucena, conversou pessoalmente com o Dr. José Maria Lucena, e ele esteve, e ontem eu via a foto, esses dias, da família, tem até a foto aí do Roberto Pessoa, juntamente com o Lúcio Alcântara e o Dr. José Maria Lucena, conversando lá em sua residência. Você esteve com o Dr. José Maria Lucena. Qual é a realidade hoje, diante de tantos rumores, né, da situação de saúde, de não despachar, de não gerenciar? Qual é a situação, Gerrivan? Bom, primeiro eu quero dizer que essa reunião que estava o doutor Lúcio e o doutor Roberto, eu estava lá. Estava com o doutor Lúcio e o doutor Roberto? Eu estava, inclusive o doutor Roberto me ligou. Gerrivan, a gente tem condição de fazer uma visita ao doutor José Maria? Falei com os familiares, que lógico, né, questão de família, e foi aberto, e o doutor Roberto, você pode esperar para você participar com a gente? Eu disse, rapaz, será um prazer. O doutor Roberto é uma pessoa com quem eu tenho uma afinidade muito boa. Aqui mandar um abraço para o Caí, que foi meu contemporâneo. O Caí está acompanhando, Caí, foi meu contemporâneo na Prefeitura de Maracanaú, juntamente com o doutor Roberto Pessoa, e ele esteve lá, realmente, doutor Roberto, doutor Lúcio, eu estava lá, não saí na foto, não sou muito dessa questão de rede social, não, eu sou, mas eu estive lá, nesse momento, da conversa com o doutor Zé Maria, com o doutor Roberto, e antes disso, eu tinha estado com o doutor Zé Maria, tratando de alguns assuntos da questão da administração. Gerrivan, eu tenho visto que você evita falar sobre essa questão de licença, de saída, de entrada. Evito, porque isso aí é uma questão que o tempo irá dizer, né? É uma questão que a gente vai vendo as coisas acontecerem, passa também por uma questão de crivo muito familiar, né? E eu sou muito comedido, reservado a tratar nessas situações, até porque não gosto da intervenção de terceiros na minha vida pessoal, né? Então, assim,
Mas estive com o doutor Zé Maria, tratei sobre alguns assuntos. O doutor Ariano esteve com o doutor Zé Maria, levou inclusive esse decreto que me nomeou. O doutor Ariano esteve com ele, pegou a assinatura dele lá, ele estava lá despachando com o doutor Ariano, normalmente, tá certo? Estive com ele, tratei sobre assuntos da prefeitura também, certo? Ele teve a visita do doutor Roberto e de outras pessoas mais, esteve lá tratando com ele, e é isso. O que eu tenho a colocar sobre esse assunto, Richard, é de que realmente eu estive, falei, conversei com o doutor José Maria Lucena. Em uma entrevista anterior, você me perguntou sobre esse assunto. E eu disse, eu não tenho muito o que falar sobre esse assunto, porque não estive com o doutor Zé Maria. No dia que eu estiver com ele, quem me perguntar, eu direi, estive com ele e conversei com o doutor Zé Maria e falei com o doutor Zé Maria. E aqui estou dizendo, ninguém consegue ver de outra forma a minha colocação. Eu estive com o doutor José Maria. Isso é fato. Conversei com o doutor José Maria, tratei com ele assuntos da Prefeitura Municipal. Doutor Ariano, no mesmo dia, em um momento anterior, esteve com o prefeito José Maria, tratou sobre assuntos também da questão municipal, e aí é isso que está posto. E logo na sequência, estive com o doutor Roberto, doutor Lúcio Alcântara, na casa do doutor Zé Maria, em que eles tiveram um momento agradável de conversa lá. Isso é bom, muito bom esse esclarecimento, você está passando agora, Gerrivan. Eu falei que a gente ia para esse assunto, vamos entrar em outros e vamos voltar para o assunto do concurso, porque tem perguntas. Mas antes, eu tenho várias pessoas aqui participando. Olha, Juvanilce está dizendo boa tarde, a Loura aqui da Pitombira, parabéns. A Jandira Augusta está dizendo parabéns, Gerrivan. Muito claro e preciso nas suas palavras. Temos aqui também, olha, que aula de gestão. Aí tem uma pergunta do concurso que eu vou já voltar, mas tem aqui pessoas também no Facebook, no YouTube. Rosilene está dizendo excelentes perguntas e excelentes respostas. Parabéns, Richard, pelas perguntas e Gerrivan pelas respostas. Realmente uma entrevista esclarecedora. Arineu está dizendo boa tarde, parabéns, Gerri. Olha, Helenice está dizendo um alô, parabéns, Richard e Gerrivan. O Manuel Neto, boa tarde, amigos da TV Educadora, parabéns, obrigado pelos esclarecimentos. Hugo Freitas está dizendo parabéns, Gerrivan. Aí tem aqui, olha, a Isa Regis, sobre o concurso. Eu falei sobre o doutor José Maria Lucena e falei que tinham perguntas sobre o concurso. Eu acho que sobre o doutor José Maria Lucena, sobre esse momento, já foi falado pelo doutor Júnior, foi falado por você, né? Já tivemos fotos nas redes sociais, o doutor José Maria recebendo o ex-governador Lúcio Alcântara, o deputado federal e prefeito de Maracanã, o Roberto Pessoa, recebendo lideranças políticas. Aí tem aqui, então, sobre esse assunto, eu vou já falar sobre a reunião da Dilmara com Juliana, que nós temos informações, segundo a Dilmara, que o Gerrivan participou. Mas, olha, a Isa Regis está dizendo, a posse, Gerrivan, dos concursados, sai quando? Ela está dizendo até assim, sai hoje? Aí eu vou complementar, é hoje ou sai quando? E tem uma pergunta aqui também que diz o seguinte, JV Tecnologia, coloca lá o seu nome, JV Tecnologia, deve ser nome de empresa. Hoje existe quase 200 temporários, segundo ele, não sei. Vão chamar essa quantidade de efetivos? O banco de classificados, somos 95 professores. Bom, primeiro, Isa... Isa perguntou sobre a posse, Isa Regis. Essa documentação é toda preparada pela Procuradoria do município. E naquela hora que eu estava aqui, antes da gente começar, que eu disse, vou atender uma ligação, Sim. Era o doutor Ariano confirmando que será amanhã, às 11 horas, a assinatura da posse daqueles que apresentaram a documentação e estão aptos... Que já passaram pelo processo de convocação. É porque assim, o procedimento é o seguinte, especialmente quando é delegado, ele requer que seja feita uma solicitação de declaração de que as pessoas se prontificaram a assumir o cargo e que apresentaram a documentação e estão aptas a serem empossadas. Isso já foi feito. Daqueles que estão aptos e que apresentaram a documentação, essa posse, doutor Ariano disse que será amanhã às 11 horas, inclusive estava vendo comigo a questão do horário exatamente para isso. Tá, e quantos são dos professores? Aí eu não me lembro aqui a quantidade, mas não foi uma quantidade expressiva. Não foi uma quantidade expressiva. Porém, tivemos vários aprovados, especialmente na questão de professores. Porém, os professores foram aprovados com 40 horas aulas. E nós temos temporários que só têm 20 horas. Então, um professor com 40 horas substitui dois de 20 horas. Tá certo?
Então, essa será a proporção. Então, portanto, pode ser que saiam 200, em grosso modo, e só entrem 100. Por quê? Porque terão as mesmas quantidades de horas que 220. Olha, isso aqui é interessante, porque pode ser que sejam exonerados 200 e só entre 100 devido um professor ter 20 horas e vai entrar um professor concursado com 40. Exatamente. Que é obrigatório por causa porque ele fez o concurso para 40 horas. Ele foi aprovado com 40 horas. Tá certo? Então, pode ser que eu tenha essa proporcionalidade. Então, essa quantidade que vai sair, vai entrar, vai ser de acordo com essa proporcionalidade com relação à questão, muito especificamente, de professores. Financeiramente, para o município, essa situação vai pesar mais devido aos encargos? Pesa mais, porque assim, o efetivo, como eu disse, ele tem 13º, férias, outros proporcionais, e o temporário, ele só tem o salário, né? E em alguns casos, ele tem um pequeno percentual de 13º salário. Isso é interessante. Então, hoje, mesmo diante dessa situação financeira, para os municípios, que não é só Limoeiro, alguns municípios fizeram recentemente concursos obrigatórios, né, pela Justiça, como alguns municípios aqui da região e do Brasil estão tendo que contratar. Ou seja, mesmo diante, é obrigatório, é correto, tem que se fazer isso, é o correto, é o certo, mas para os municípios que já estão com problemas financeiros de arrecadação, a situação vai precisar mais da Secretaria de Gestão e Finanças ter mais habilidades para que o município não tenha mais problemas financeiros. É necessário um planejamento muito bem feito, tá certo? Para que não tenha um endividamento, um grau de endividamento e que torne o município um município sem condições administrativas e financeiras. Muito bem. Gerrivan, a Rívia está dizendo parabéns, a entrevista altamente esclarecedora. Rívia é o nome da minha filha, viu? Inclusive eu vou ser vovô. Rapaz, já vai ser vovô? Não Já. tem nem 50 anos, já vai ser vovô, 50 anos, 50 e alguma coisa. A Rívia está parabenizando, muito obrigado. Luiz Carlos, mandando um abraço, o pessoal aqui participando. Gerry, então se você tiver alguma pergunta sobre o concurso público, que é o assunto em pauta mais aguardado, comentado, com maior repercussão, fique à vontade que eu vou fazendo aqui as perguntas, tá certo? Às vezes você faz a pergunta no Facebook ou no YouTube, ele vai, né, ter um processamento, então fique à vontade para fazer. Se tiver alguma coisa no Zap, manda para a gente, se quiser ligar, ou sobre outro assunto. Gerrivan, vou já falar sobre a doutora Dilmara. Em meio a tudo isso, tem algumas obras, né, que estavam em andamento, tiveram um contratempo, voltaram naturalmente. Como é que ficam hoje algumas obras em andamento, os calçamentos, mercados, né, outras áreas aqui do município de Limoeiro? Então, tem um planejamento, está acontecendo naturalmente, tanto o planejamento como a execução? Bom, eu acho que o grande entrave dessas questões de obras no município de Limoeiro do Norte giram em torno dos 2 mercados e da SEI do caminho ali. Em nome do Valdemir, falar os demais vereadores, que o Valdemir me corrigiu um dia desse. Rapaz, Gerrivan, o SEI não é no caminho do Bonfim, não, é lá nos eucaliptos, viu? Eu disse, mas é caminho do Bonfim. Ele acha que você estava puxando do seu lado. Da minha comunidade, né? Então, assim, eu acho que gira muito em torno disso. Um abraço a todos os nossos vereadores, independente da afinidade política, né? Nosso presidente, todos os que eles compõem a Câmara Municipal, quem são uns amigos de coração. Então, assim, nós temos esses entraves. O mercado da carne está praticamente concluído, tá certo? O mercado das confecções, assim como eu falei naquele dia, nós estamos em um processo de conversação com o Ministério, porque existe uma série de elementos a serem readequados de questões estruturais e de projetos, certo? E que, logicamente, requer também acertos e ajustes de orçamento e financeiro, tá certo? Mas que estão sendo trabalhados. O SEI, a creche lá do Caminho do Bonfim, dos Eucaliptos, nós precisamos fazer um novo processo, tá certo? Para que a gente possa dar continuidade, mas isso tudo está dentro de um planejamento de execução, tá certo? Não é fácil, em alguns casos a gente vai ter um pouco mais de dificuldade, como é o caso do mercado das confecções, mas o da creche, o dinheiro está na conta. A questão aí foi só burocrática. Foi processo licitatório, a empresa ganhou, aí veio inicialmente aquela questão da pandemia, tudo aumentou, não quis concluir, pediu rescisão de contrato, se fez um novo contrato, a empresa também achou que não daria tempo e nem teria condição financeira de executar dentro daquela proporção, e aí também se rescindiu e está em um novo procedimento para se conseguir fazer esse acompanhamento. Então,
é desta forma que está sendo tratada. As demais, de pequeno porte, estão sendo continuamente colocadas em prática, né, de acordo com a disponibilidade financeira. Aquelas que têm recursos específicos estão sendo mais agilizadas, e aquelas que são com recursos do Tesouro Municipal, por uma questão óbvia de necessidade financeira, a gente está dando aí a vazão de acordo com o que se tem de disponibilidade. Muito bem, olha, tem aqui, o pessoal está comemorando, a Érica Viana, viva a posse, Isa Regis também, viva a posse. A Isa faz o seguinte, olha, o Júnior Biapina está mandando um abraço e está dizendo o seguinte: excelente entrevista, Gerrivan, você é capacitado, tem conhecimento, expertise administrativa e financeira na gestão pública municipal e, acima de tudo, é uma pessoa que tem a confiança do prefeito Dr. José Maria Lucena e de todos os secretários. Ele, quando esteve aqui, eu conversando sobre a situação, ele disse: rapaz, que bom que o Gerrivan aceitou o convite, está à frente dessa pasta, está fazendo um grande trabalho, a confiança de todos em você, doutor Júnior Biapina. Eu agradeço, doutor Júnior, e a todos os demais secretários. É um trabalho conjunto, né? Porque sem eles também me auxiliando, ajudando ali no que for possível, a gente não teria como continuar, porque a dificuldade é extrema. Ô, Gerrivan, a Isa está dizendo, olha, vai ter, ela fez, eu vou fazer uma pergunta diante do comentário. Ela disse, olha, desde que tenha publicidade de quem tem 20 e 40 horas, não tem problema. Naturalmente, a publicidade, isso é um processo normal e burocraticamente normal. Sem nenhum problema. As pessoas que ganham 20 horas estão lá estabelecidas, que trabalham hoje 20 horas, estão estabelecidas na folha de pagamento com a devida carga horária e com a sua devida remuneração. E aqueles que entrarem com 40 terão o seu termo de posse com as 40 horas. Isso é uma coisa fácil de ser verificada. O Portal da Transparência está à disposição, é só entrar lá, botar o nome da pessoa, que você tem a ficha, um resumo da ficha financeira dessa pessoa, tem lá a função, a quantidade de horas e a sua remuneração. E aí, quando ele passar, quando ele sair da folha, você vai saber quanto saiu de 20, quanto saiu de 40 e quantos entraram de 40. Isso é uma coisa bem fácil de ser feita. Muito bem. E clara, publicitada. Clara, transparente, tranquila. Olha, eu vou já fazer a pergunta sobre a reunião com a doutora Dilmar e a doutora Juliana, e a presença também do Gerrivan. Vou já falar sobre esse assunto, mas antes, aí essa pergunta aqui, morei um bom tempo, essa pergunta vai para, é uma pergunta que eu quero fazer, eu não sei se é da sua alçada, mas que a Juvanilce Maia fez, ela é da Pitombeira, e como hoje... Minha prima, né? A sua prima, né? É tudo em família, então vai ser bom demais. Olha, todos sabem que eu morei muito tempo, até meus 28 anos no sítio Morros, morei um bom tempo aqui no centro, no bairro Santa Luzia, bairro maravilhoso, vizinhos maravilhosos, e hoje ali na Pitombeira, perto do Bandeirão, onde é perto dos Morros, é perto da Pitombeira do Bonfim, que é aquelas comunidades que eu sempre circulei ali, onde a gente jogou tanto futebol, onde eu corri vaquejada, não sei se você correu vaquejada no parque. Não fui muito. Lá no parque. Esporte. Pronto, do meu amigo Laerte ali. E sempre a gente tá lá. Inclusive a tripa do Negão é a melhor, né? Aquela tripa do Negão, o peixe do Negão, você já foi ali. Né? Não tem igual. Um abraço para todo esse pessoal. Aí aqui vai ser uma pergunta, duas perguntas que eu vou fazer. Gerrivan, eu sei que não é diretamente da sua alçada, mas isso aí talvez seja até para o Valdo. Uma é uma pergunta minha que diz o seguinte: vai jogar mais nós, Richard? Você agora é da Pitombeira, é verdade, Vanilson? Vou levar o Gerrivan, que é bem pertinho. Uma pergunta é sobre, se não tivesse, a gente passa a bola para o Valdo. Mas Gerrivan, ela perguntou sobre a areninha na Pitombeira. Pitombeira hoje é um bairro grande ali. O Planalto Aldeota tomou conta. Que bom que moram dezenas, eu acho que é perto de 100 policiais ali, é tido como o bairro mais seguro de Limoeiro. E realmente, Gerrivan, ela falou de um assunto. Gerrivan, ontem, eu saí de um racha lá do Chiquinho e passei ali na Praça das Populares. Meu amigo, hoje, o lugar mais movimentado, de maior alegria, que gera uma renda para muitas pessoas, aquela Praça das Populares, como tem a praça ali, que poderia ser feito algo diferente na Praça do Bom Nome, Praça né? do skate, né? Como é chamado, eu sei que lá tem, mas, rapaz, são várias modalidades, é futebol de areia, é futevôlei, é o basquete, é o handebol, é o futsal, o parque das crianças, os pais vão passear e deixam as crianças, o filho mais novo vai jogar a modalidade que quiser. E eu passava lá na lateral, que foi aberto um beco, Gerrivan, e várias pessoas com vendas de espetinho, de sanduíche, de salgadinho, de tudo. Ali é uma base de uns 8 a 10 empregos, famílias que estão sendo sustentadas. Então, aquela praça, ela fala aqui, uma areninha
para a Pitombeira. E ao mesmo tempo eu vou complementar, que depois que eu cheguei lá, o pessoal está direto pedindo o calçamento daquelas ruas da Pitombeira. Se você não tiver por dentro, a gente passa por Valdo. Mas já existe uma areninha sendo construída na Pitombeira, não? Já existe? Sim, construído nossa areninha, ela está dizendo. Já existe uma areninha sendo construída Isso, na ela Pitombeira. falou, construindo. Inclusive, recentemente o vereador Zé Neto estava me falando sobre algumas questões dessa areninha, e eu conversei com o Valdo, questão de uma luz que era necessária, aquela coisa toda. Então, a areninha, a gente entende, o doutor Zé Maria tem sempre tido esse cuidado e delegado isso a um profissional excelente, que é o Davi, a questão do esporte como sendo uma base, né? Uma base para que a gente possa ter as nossas crianças envolvidas em práticas que não sejam prejudiciais. E aí, é lógico que a areninha sendo construída, ela vai ser mais um ponto de lazer para as pessoas. A questão do calçamento, existem alguns maps. O que é o MAP, pessoal? Porque você já deve ter ouvido falar muito disso, mas vou ser bem claro, é um convênio com o Estado, só que eles denominaram MAP, tá certo? Existem alguns convênios, alguns MAPs, para questões de calçamentos. E está se buscando inclusive mais. Ali, Gerrivan, só complementando, eu conversava com o Valdo também, e o Valdo me dizia que tem uma parceria que, na verdade, os loteamentos, me falavam de uma legislação que é obrigatório os loteamentos entregarem numa condição de pavimentação, água, saneamento e iluminação. Né? Assim. E tem uma responsabilidade também do loteamento. O que a legislação diz? Ele precisa urbanizar o seu local. E não aconteceu por parte do... Infelizmente, nesse empreendimento que estamos tratando aqui, não aconteceu de acordo com o que mandava a legislação. Infelizmente, não houve todo esse processo, né? Mas isso foi coisa pretérita, ninguém quer entrar nessa situação, e aí cabe ao poder público buscar essa solução, entendeu? Então, assim, se buscará, com certeza, não é fácil. Lhe digo com sinceridade, sendo eu, sendo outro prefeito, sendo outro secretário, sendo outra pessoa no lugar de Valdo, que disser que faz um calçamento daquele porte, naquela quantidade, com recurso próprio do município, eu arrisco a dizer, sem medo de errar, que estará fazendo uma falsa informação. Tá certo? Não dá. Precisa de emendas, de recursos extras. Precisa em detrimento de muitas outras atividades essenciais, tão quanto. Então tem que se buscar captar o recurso extra para essa atividade. Muito bem, Gerrivan. Olha, fique à vontade para fazer algumas perguntas. Eu queria terminar mais cedo a entrevista, mas o pessoal não está deixando, Gerrivan. Eu disse, você está quase um digital influencer, está precisando gravar um curso de gestão também financeira na área pública. Gerrivan, você esteve com o doutor José Maria, recentemente com o doutor José Maria Lucena. E eu tenho informações que você, a doutora Dilmara Amaral, esteve aqui numa entrevista, uma entrevista muito boa, e falou muito bem dos momentos que esteve junto com a deputada, com o Gerrivan, de forma pacificadora, tentando buscar uma solução. No entanto, diante desse viés, quando de repente a gente vê o doutor Zé Maria retornando à sua saúde, como foi essa reunião de alinhamento com a deputada Juliana, com a doutora Dilmara, mesmo já sendo, digamos, momentos passados, o que se tratou, qual era o objetivo e por que não se finalizou da forma que tinha-se um objetivo a ser atingido? Bom, primeiro eu quero aqui fazer um parênteses, todo mundo sabe do meu vínculo, das minhas ligações com o prefeito Dilmar, com o ex-prefeito Dilmar. De respeito, de amizade. É um amigo, independente de qualquer situação, o Dilmar é meu amigo. Eu converso com o Dilmar independente de situação política, questão de amizade. Eu gosto de Dilmar e tenho o entendimento de que ele também gosta de mim. Não tenho uma convivência tão próxima com a doutora Dilmara. Tive uma convivência com ela funcional, na época em que ela estava trabalhando, exercendo funções na prefeitura, e eu era o secretário de Finanças da época. A gente tinha uma convivência sempre muito tranquila, até pelo vínculo que eu tinha com o doutor Dilmar, e que tenho até hoje, convivência muito tranquila. E, graças a Deus, eu arrisco a dizer que eu sou uma das pessoas que tenho essa facilidade de trânsito, inclusive... Pega esse outro aí, microfone. Pronto, pega por gentileza. Pode pegar, Gerrivan, 13h50. Ok, pois não, Gerrivan. Pode, isso. Como eu vinha falando... Pode falar. Eu tenho essa facilidade de convívio com o Dilmar, é um cara que eu tenho muita afinidade. E aí, diante disso, e por também ter aí um convívio, e você sabe dos meus vínculos
com a família Lucena, foi uma forma em que a gente teve uma pessoa que tinha um trânsito livre com as duas partes envolvidas. Não diria lados, porque não é uma questão de divisão, é uma questão aí de conotação, de momento dessa situação. E lá se teve uma conversa, se tratando desses assuntos, de possibilidades, dessas situações. O que, de fato, não se chegou a um consenso, muito em virtude de como é que seria essa questão de saúde, doutor Zé Maria, qual era a realidade sobre isso, sobre tudo isso. E tivemos com a Dilmara, não foi só uma reunião, sem a doutora Juliana estar junto, sem a deputada, eu tive outros momentos com a Dilmara, com outras pessoas próximas, né? E a gente conversava claramente. E, logicamente, que tudo passaria pela situação de impossibilidade ou de possibilidade do doutor Zé Maria para que se fluísse as demais situações. E aí, assim, não teve nada de não republicano. Isso é uma coisa absolutamente normal. Sim. O trato da conversa política, ela existiu, vai existir e será um dos mandamentos, inclusive, básicos da questão política. É você conversar, dialogar. É uma questão de afinidade, de conhecimento, de informação, de se buscar o melhor por todas as partes. E aí nós estamos hoje nessa situação, não se chegou aí a um consenso em virtude de entendimento da questão da saúde do doutor Zé Maria, e a coisa está posta dessa forma. Ainda falando sobre a questão, tenho amizade com o doutor Dilmar, ao ponto de conversar. Conversei recentemente com ele, antes de ontem, sei lá, não me lembro qual foi o dia aqui, semana passada. Estive com ele, com alguns amigos da gente. Estive com a Dilmara, o Wilson, que estava lá, o Tiago, filho da doutora Célia. A doutora Célia, que é uma querida, eu tenho um carinho enorme pela doutora Célia, ela também para comigo, isso eu não tenho dúvida. E aí, Richard, a situação foi essa. Infelizmente, a coisa está posta dessa forma, né? Entende-se, pelo lado do doutor José Maria, que ele está uma pessoa funcional, uma pessoa que tem condição de manter as suas atividades. A gente entende que a Dilmara pode ter um entendimento diferente, e isso é natural, é normal, né? É natural e é normal, e aí está posto dessa forma. Portanto, que eu sou secretário do município. Sou secretário do município, fui nomeado para tal. E enquanto estiver nessa função, estarei buscando dar o meu melhor e o meu máximo do meu conhecimento, do meu desempenho, da minha força de trabalho para esse município de Limoeiro do Norte. Então, essa é a realidade. Jairvan, eu quero te agradecer, desejar todo sucesso, estou satisfeito. Muito obrigado por essa participação. Várias pessoas mandando um abraço para você. A Gerlânia, parabéns, meu irmão Gerry. Grande profissional Richard. Muito obrigado. Olha, Francisco Célio Leitão, boa tarde. Uma explanação muito boa mesmo. E nós chegamos ao final. Uma entrevista muito esclarecedora. Quero te agradecer, desejar todo o sucesso a você, meu irmão, e grato pela sua participação aqui. E outra coisa, e obrigado por sempre que a gente está tentando contato, ligando, você atende o nosso chamado. É um prazer imenso falar com vocês, é sempre muito bom conversar, eu gosto muito de conversar, Richard. Quero aqui fazer uma correção, eu falei da Rívia, né, minha filha, sim, mas não citei o nome dos demais, aí ficaria até injusto, né? Eu tenho 4 filhos, o Rian, que é o mais velho, tenho o Juan, que é o do meio, a Rívia e a Nara Emily. Um abraço para meus filhos, um abraço para meu pai, para minha mãe, seu Antônio Leandro, Ana Socorro, meus irmãos, e para a Gerlânia, né, que está aqui mais próxima da gente, conselheira tutelar, está aqui trabalhando, desempenhando o seu trabalho, e é uma pessoa que está aqui morando em Limoeiro, portanto, tem uma proximidade maior com a gente aqui no dia a dia. As demais moram em Maracanaú. E aí, Richard, só agradecer a você, a população, agradecer ao Adelmo e, acima de tudo, agradecer a Deus por mais uma oportunidade de aqui estar. Muito obrigado, Gerry, um abraço. Olha, eu vou voltar e vou conversar com o pastor Geazi, da igreja Canaã, ele que está completando a igreja 15 anos, neste sábado vai ter um grande evento. Eu quero pedir a compreensão
né? Eu estava aguardando aqui a comunicação, mas infelizmente não tinha sido avisado. Eu e o Célio a gente não tem, aqui olho no olho não tem como sair, né? Vou fazer uma cobrança essa turma aí, viu? Porque, hein, diminuiu o salário deles aí, viu, Célio? Vamos diminuir porque não nos avisamos. Mas eu vou agora, o pessoal que estava aguardando, ao intervalo de 3 minutos, 5 minutinhos, Célio, para a gente se organizar e voltar com o pastor.